Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornada da Mordomia. Eu sou Fábio Marques e é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente tem explorado ao longo desses últimos episódios o tema de trabalho, vocação e como isso se encaixa dentro desse nosso contexto de uma jornada. No episódio anterior, nós desenvolvemos um pouco esse tema com base no pilar vida. Ou seja, como é que esse tema trabalho se relaciona com propósito, com crenças, com aquilo que eu acredito, enfim, com o nosso coração. E eu aqui juntamente com o Brian Heap, que está sempre aqui nos acompanhando também, né, Brian? Temos desenvolvido esse tema com vocês. E hoje nós vamos entrar de uma forma um pouco mais prática, falando do pilar dinheiro, como o tema do trabalho se relaciona de uma maneira mais objetiva dentro dessa nossa jornada. Eu trouxe, já entrando aqui nessa nossa discussão, no episódio passado, uma ilustração no seguinte sentido, né? Nós, como planejadores financeiros, a gente tem uma visão um pouco mais cartesiana, né, mais quadradinha a respeito dos temas, a gente acaba enxergando tudo como se fosse um grande demonstrativo de resultados, né? Um balanço patrimonial, enfim. Mas eu comentei o seguinte, de que, para mim, o trabalho é um elemento de geração de renda, perfeito? É aquilo que representa o quê? O top line Sim. de um demonstrativo financeiro, onde estão as receitas, né? E eu coloquei a seguinte reflexão. Puxa, quando a gente está fazendo uma análise financeira, quando a gente está criando um budget, um orçamento, a gente sempre tenta entender qual é a história por trás dos números. O que essa linha do demonstrativo financeiro efetivamente está dizendo? Qual é a história que ela quer nos contar? Ou seja, tem muito mais por trás de um simples número frio. A gente desenvolveu um pouco o conceito de onde está o meu coração quando essa receita está sendo gerada, o resultado do meu trabalho. E hoje eu queria trazer essa abordagem para uma abordagem um pouco mais prática no seguinte sentido. Puxa, se esse meu trabalho, essa minha linha de geração de receita é o que gera o meu sustento, o que eu preciso fazer para cuidar bem dessa linha? Quais são os cuidados, né, que eu preciso ter? No sentido de trazer cada vez mais potencial de geração de valor para essa linha, ao mesmo tempo que eu promovo sustentabilidade. Então eu acho, Brian, que tem alguns elementos, né, que a gente gostaria de discutir com o pessoal que nos assiste, que nos acompanha hoje. Queria trazer aqui para a nossa reflexão essa ideia de tratar o nosso trabalho como um ativo, então. Com algo que nos gera valor. E esse conceito está muito alinhado ao conceito financeiro mesmo. Se você pega um balanço de pagamentos, você olha para a coluna de ativos, ali estão os nossos direitos, né? E créditos, ou seja, elementos que estão ali para agregar valor ao nosso contexto financeiro. Muito bem. A gente precisa cuidar bem dos ativos, não é mesmo? Senão eles vão se desgastar, eles vão ficar antiquados, eles vão perder a capacidade de gerar valor. Nesse contexto, o que a gente traz? Será que eu preciso então pensar e me preocupar em desenvolver competências para que eu esteja sempre melhor preparado para agregar valor a esse meu potencial de geração de renda? Percebe? E quando a gente começa a trazer isso para dentro de um contexto de planejamento financeiro, as coisas parecem fazer sentido. Puxa, realmente, eu começo a desenvolver um plano de desenvolvimento de competências pessoais. É uma preocupação que a gente sempre recomenda, por quê? Para você não ficar refém das circunstâncias. É algo que você se propõe a planejar como um elemento de construção, né, do teu patrimônio, daquilo que realmente agrega valor na tua jornada financeira. A tua atualização profissional, as questões de relacionamento, inclusive, a gente fala muito, né? Você veja que eu estou trazendo muito mais a questão para o nível prático mesmo, Sim, né? sim. De networking profissional, enfim, você se manter atualizado, bem relacionado no mercado. Tudo isso são questões importantes e que, num contexto de planejamento financeiro, quando a gente está olhando aonde? O top line, né? A tua linha de receitas, fazem muito sentido e agregam valor para
para esse elemento tão importante que é a nossa linha de receitas. Proteção. Então, falamos aqui de desenvolvimento, tem o lado da proteção. Como é que a gente protege essa linha? Pensa assim, se você... Vamos começar do começo, né? Se você é o fator de maior importância na geração das suas receitas, ou seja, você é o motor que está ali e não pode parar, faz muito sentido você cuidar da sua saúde, né? Começar cuidando da sua saúde como um elemento importante para que essa roda não pare de girar, esse motor não pare de funcionar. Mas existem outros elementos que também a gente pode criar no sentido de proteger. Dentro do contexto de planejamento financeiro, a gente gosta muito de falar de reservas. Reservas de proteção. Uma reserva de emergência, uma reserva de liquidez. Ou seja, é aquele conceito de você ir criando rede de proteção em relação aos recursos que são necessários para a sua subsistência, para a sua vida. E não apenas para digamos, para as necessidades de curto prazo, mas, obviamente, aqueles recursos que vão servir de plataforma para a sua construção de objetivos de longo prazo. Eu estou dando uma visão aqui super, assim, de helicóptero, porque depois eu vou provocar o Brian com alguns elementos também, viu, Brian? Espera que eu tô chegando aí, mas eu queria deixar alguns temas, né? E a própria questão de sustentabilidade, né? A gente fala de uma jornada, a gente fala de um processo de construção, que envolve o quê? Recursos. Você vai estar colocando recursos ao longo dessa jornada, né? desse processo. A grande questão é, será que o nível de investimento de recursos, tempo, energia, física, inclusive, mental, emocional, está valendo a pena para os resultados que eu almejo obter desse processo, né, de construção desse ativo, desse fator que me gera renda, que me gera recursos para a minha vida e para o atingimento dos meus objetivos futuros? E aqui é uma questão absolutamente relevante, porque a gente começa a falar, puxa, mas tem limite para isso, afinal de contas? Será, puxa, Fábio, trabalhar é bom, a gente já entendeu isso a partir do primeiro episódio, né, que a gente discutiu, mas eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar gerando valor, eu quero continuar agregando, porque isso é muito bom, mas até que ponto isso faz sentido ou não? E me desculpe, porque eu já vou falando, eu fico animado, mas eu preciso dar a palavra para o Brian, porque inclusive quero provocá-lo nesse sentido, Brian. Será que tem limite para esse processo de criação de valor e de geração de renda? Limites. Limites é sempre um desafio, né, para nós. Você fala sobre o limite na geração de renda e temos também, do outro lado, o limite no gastar dessa renda, né? Então, onde é que se encontra esse equilíbrio? E antes de lhe perguntar se será que existe, né? Talvez eu possa só fazer um comentário, até pegando nessa questão desse ativo que é o trabalho, e dizer que nós não somos muito bons com limites, como seres humanos, né? Em colocar limites. E uma coisa que eu estava aqui refletindo é que na nossa cultura brasileira, parece que em alguns momentos é mais desafiador nisso quando a gente olha para o trabalho, né? Eu estava pensando aqui, você falando sobre esse ativo, pensando no nosso modelo brasileiro. O Brasil tem uma coisa que não tem, por exemplo, numa cultura americana de trabalho, chamado fundo de garantia. Né? Por que se cria um fundo de garantia? A gente pode voltar a olhar o histórico, é uma bela de uma discussão. Mas vamos para, independente de por que foi criado ou por que não foi, o que acaba muitas vezes sendo usado esse fundo de garantia? Né? Uma das coisas que é importante a gente lembrar é que trabalho não dura para sempre. E a gente, quando a gente é CLT, pelo menos, né? Então a gente sabe que isso é uma realidade de quem está ali trabalhando como funcionário. Em algum momento pode ser mandado embora e ele vai lá e ele acessa aquele fundo de garantia. Né? Ou se ele não acessa durante a carreira, ele pega lá na aposentadoria. Mas muitas pessoas estão pegando isso como a única reserva que eles têm financeira. Tá? Por quê? Porque não teve limites durante o decorrer da carreira de trabalho. A ideia da suficiência. Né? Durante o decorrer da carreira, o que entrava de salário todo mês, saía todo mês. Sim. Tá?
E aí a gente começa a perceber o seguinte, que essas pessoas não entenderam que dentro daquilo que recebem, deveriam estar construindo algo de mais longo prazo, né? Então, a sua provocação, será que tem limites? Pois é. A resposta é, deveríamos ter limites. Uhum. E quais seriam esses limites? Talvez é a pergunta, né? Então, qual deveria ser aquilo que guia nossos limites? Porque, sinceramente, quando eu falo com clientes sobre a ideia de suficiência, parece que brocha um pouquinho, sabe? Uhum. Ah, não, suficiência não. Eu quero falar sobre transbordar, sobre sobrar, sobre não ter ilimitados recursos financeiros, tá? Mas a suficiência, ela vem responder a uma questão de propósito. Que volta um pouco no nosso episódio anterior, mas eu acho que é importante a gente dizer suficiente para quê? Né? Então, suficiência não é uma posição de acomodação. Não é eu já tenho o suficiente, então não vou fazer mais. Suficiência é uma pergunta de qual é o teu propósito? Para o quê? Né? Eu tenho o suficiente, significa que não vai me faltar, né? Mas que também não preciso gastar energia guardando mais do que é necessário para aquele propósito. Tá? E aí eu quero trazer para a sabedoria de Salomão, eu vou ler porque eu não vou lembrar plenamente o versículo, mas vocês devem lembrar Provérbios 30, versículos 8 e 9, o que ele nos diz? Diz assim, não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Né? Aí eu colocaria aqui o que for suficiente. Suficiente para o quê? Para os propósitos, que estão bem definidos. Pois, se eu ficar rico, né? Se eu tiver aquele aumento e eu aceitar aquele aumento de trabalho e agora entrou mais dinheiro, pode ser que te negue e diga, quem é o Senhor? Né? E se eu for pobre demais, né? Se o salário não estiver fechando as contas no final do mês, pode ser que roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Salomão, então, aqui está nos trazendo uma ideia de suficiência. É verdade. Tá? E nos ajudando a entender. E aí, voltando ao nosso tema aqui, então, como é que a gente conecta isso com propósito? Né? O que a gente acaba vendo muitas vezes, Fábio, é que a gente define questão de trabalho não por uma questão de suficiência, por propósito que a gente entende, mas a gente acaba definindo, por exemplo, por uma questão de comparação. Pois é. Sabe aquela coisa no ambiente de trabalho que não fala para o seu colega quanto que você ganha, né? Existe quase que um segredo ali, porque há uma preocupação de que alguém olha e fala assim, poxa, mas por que ele ganha isso e eu ganho aquilo, né? Ou talvez você fala assim, eu não, talvez em outra empresa eu ganhasse mais, mas o importante para mim é que aqui dentro eu sou o que é mais bem pago. Então, esse olhar para a renda e o trabalho, não de realmente propósito, para o que eu estou entregando e o que vale, mas assim, quando eu me comparo com os outros, como estou me posicionado? Eu vou aceitar a nova promoção, não porque eu quero fazer aquilo que a promoção está oferecendo, mas porque agora eu serei chefe. Porque agora eu vou ter o maior salário de todos. Né? E assim, faz todo sentido. Mas vou ser um pouquinho mais mesquinho, Tá. vou ser um pouquinho mais Vai raso lá. nesse raciocínio. E vou dizer que é pelo amor do dinheiro mesmo, ao dinheiro. Ok, eu vou ter um aumento, que bom, eu vou ter mais dinheiro. Pronto, eu acho que esse é um raciocínio raso, né, como eu falei, mas que muitas vezes nos define. A ganância. Estamos sujeitos a esse pensamento, a essa inclinação por conta da nossa natureza, né? De pecado. É isso aí. E aqui a gente para refletir. Será que eu estou buscando esse acrescentar dos meus ativos, da minha renda, porque eu simplesmente gosto do metal, né? A satisfação de ter igual o tio Patinhas, né? Ficar mergulhando nas montanhas de moedinha, que eu já entreguei a idade, é isso mesmo? A gente lia, eu ia falar, a gente lia tio metal, Patinhas. tem alguns aqui ouvindo também, eu vou falar, por que metal? Do que ele está falando, as né? moedas do tio Patinhas, né? E as moedas pelas moedas, né? Trazendo uma satisfação. E quando a gente fala do tema dinheiro, a gente quer dizer um pouco sobre isso também, né? É isso que está nos movendo em todas as nossas atividades, no nosso investimento, que eu comentei no princípio, né? Para que a gente aumente essa nossa base de renda. Lembrando, né, que
o dinheiro pelo dinheiro também não é o maior problema, né? Vamos deixar isso claro, mas sim o amor ao dinheiro. Sim. Você buscar esse dinheiro e tudo aquilo que ele pode representar, como, por exemplo, efeitos de comparação. Não, mas você traz segundo elemento muito importante. Então, eu diria que muitas vezes a gente é pego pela questão da comparação, mas também a ganância. Essa busca desenfreada por cada vez mais. E tem um terceiro elemento, que eu acho que é importante, que muitas vezes está dirigindo a nossa busca pelo trabalho e pela promoção e pela renda, que é o medo. O medo de passar aperto. Um medo de não poder fazer aquilo, pagar aquilo que precisa pagar, né? Mas muitas vezes também dirigido pelo quê? O medo surge porque a gente percebe que demos um passo maior que as pernas. Nós percebemos assim, a gente foi além do que deveria ter ido. E por que fomos além? Pode ter sido ganância, pode ter sido comparação, pode ter sido um erro mesmo, né? E a esquecer, assim, um ponto importante sempre dos imprevistos da vida, né? Mas então, respondendo assim, será que deveria ter limites? Eu acho que a ideia da suficiência é importante. Não como um limitante no sentido negativo, né? Por quê? Porque se a gente pensa que ele é para atender os nossos propósitos, eu sempre gosto de enfatizar. Se você sente que você está acomodando ao falar eu quero ter o suficiente, é porque os seus propósitos estão muito pequenos. Porque se seus propósitos forem grandes o suficiente e alinhados com aquilo que você entende que Deus tem como propósito, então ter o suficiente para atingir os seus propósitos vai te trazer realização, né? Então, a acomodação vem quando a gente começa a perceber o seguinte: eu diminuí os meus propósitos para que eu tenha uma sobra intencional, né? Isso sim é acomodação. Agora, quando eu entendo, eu estou vivendo no limite daquilo que realmente é o meu propósito de vida, ter o suficiente nos traz gratificação. Essa primeira condição que você listou, Brian, me fez lembrar daquela passagem, né, da parábola onde aquele, enfim, trabalhador, dono de terras e posses, falou, ok, está tudo bem agora a minha alma pode descansar e aproveitar. E ele foi taxado de louco. Né? Você é louco porque você está deixando de fora alguns elementos que não estão sob o seu controle. Amanhã mesmo pedirão a sua alma, né? Ou seja, as coisas vão acontecer. E como é importante... E essas coisas são interessantes, né? Porque a gente fala assim, puxa, mas isso que você está falando é meio scary, né? Isso me gera medo. Mas espera aí, que tipo de medo? Né? De onde vem esse medo? E essas questões que você colocou, Brian, relacionadas à suficiência, puxa, isso levanta para mim, de uma forma tão clara, a necessidade do planejamento. É isso aí. De um esforço intencional, de passar limpo algumas questões. A gente está focando hoje, nessa nossa conversa, em aspectos relacionados à geração de renda. A minha carreira, a minha trajetória como empreendedor, como empresário, os meus negócios, para onde isso está apontando, como eu estou cuidando hoje para promover, né, essa capacidade, para cuidar dela, para protegê-la e para gerar uma sustentabilidade. O que é muito justo. E a gente se questionou, mas isso aqui tem limite? Quais são os riscos, né, de eu perder limites nisso aqui? Você trouxe esses pontos relevantes. Agora, o que encapsula tudo isso, né? É o planejamento. É você planejar. Você trouxe a questão dos objetivos de vida. Quais são os meus objetivos de vida? Como eles se conversam com essa minha capacidade de geração de renda? Como a minha renda vai o quê? Provendo para esses objetivos, né? E como isso me realiza, né? Me traz satisfação. Eu diria assim que a nossa capacidade de planejar, em que pese a gente não ter controle sobre o que efetivamente vai acontecer no futuro, mas a nossa capacidade de planejar, ela é inversamente proporcional, ela nos gera um benefício que é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior esse benefício, menor será o medo e o receio de enfrentar circunstâncias e situações inesperadas na vida. Por quê? Está inerente
no próprio processo de planejamento, você trabalhar com proteções também, né? Para essas incertezas da vida. Fábio, quero compartilhar uma história, né? Agora, história de vida. Você me fez lembrar agora. Não lembro se eu já compartilhei em um outro episódio, mas, enfim, estamos aí, né? Eu lembro, assim que eu tinha me formado da faculdade, eu estava trabalhando para uma empresa, eu morava na Califórnia, e essa empresa me pagava um salário que me permitia viver bem ali onde eu estava. Eu era muito envolvido numa igreja que estávamos começando um novo trabalho ali no centro de San Diego, numa área com bastante imigrantes, enfim. Bastante propósito ali envolvido, é o que eu quero dizer, bastante propósito envolvido. Pessoas, né? Pessoas. E aí, o que aconteceu? Através de uma recomendação, eu recebi uma ligação de um executivo da Arizona, que entrou em contato comigo para dizer, você foi recomendado e eu queria te oferecer uma vaga na nossa empresa para ser vice-presidente da América Latina na área de vendas e desenvolvimento da nossa empresa. Uau. E, assim, recém-formado. Era você sair de um salário que muito grande comparado com o que eu estava ganhando e muito mais do que eu imaginava naquele momento, né? E eu lembro de pensar e orar sobre isso, né? E de chegar à conclusão que não era para eu aceitar aquela vaga. Tá? Por que eu estou trazendo isso? Suficiência. Sim. Porque eu tinha muito claro para mim objetivos de vida. E aí a equação da suficiência tem a ver com essa questão da gente entender, pensando em trabalho, dinheiro, qual que é a renda bruta que eu vou receber por esse trabalho que eu vou fazer, mas qual que é o passivo? Em termos de horas de trabalho, em termos de mudar de cidade, mudanças daquele objetivo que eu estava envolvido em começar uma igreja. Então, essa subtração começou a ser feita na minha cabeça, e eu não tinha hoje todo o entendimento que eu tenho de planejamento financeiro. Então, não foi assim, como um profissional de planejamento financeiro formado, mas Deus me conduziu a perceber o seguinte: por eu ter claro esses objetivos, eu pude chegar à conclusão que a renda líquida, no final, não compensava os passivos envolvidos aqui no meio necessários, e eu disse não. E aquele executivo, ele voltou incrédulo, falando assim, você tem noção do que eu estou te oferecendo com a sua idade? Da sua né? vida, né? Com a sua idade, não tem pessoa que eu tenha oferecido com a sua idade essa vaga que você está falando. Você tem certeza? Porque você foi recomendado, é por isso que nós estamos tendo essa conversa, né? Sim. E eu não aceitei. Né? E aí, a história, minha vida está aí, né? O que aconteceu e tudo. Mas você me fez lembrar disso, que eu acho que é um exemplo essa importância da suficiência, né? Não é eu ter ou não ter aceitado o trabalho. Não é isso. Porque talvez era a porta que Deus estava abrindo para aceitar. Mas eu tinha muito claro o meu propósito, meus objetivos. E por ter isso, eu pude fazer essa equação. Renda bruta menos os passivos envolvidos nisso. O que vai sobrar lá no final? E a conclusão falou, não sobrava o que precisava sobrar. E são passivos intangíveis, né, Brian? O quanto aí. vale você abrir mão de um propósito de vida? Daquilo que você acha que é... para aquilo que Deus está te chamando naquele momento, né? Qual é o preço disso? A gente pode... Acho, talvez é duro falar nesses termos, mas... Qual é o preço? Você não quis... ou pagar esse preço, ou receber, né? por esse preço. Isso é muito especial, o que você tá compartilhando, Brian. E eu acho sensacional ouvir esses testemunhos, né? Esses exemplos de vida, porque eu acho assim, a gente não precisa romantizar essa questão, sabe, Brian? Porque às vezes as pessoas, puxa, né? Assim você está indo para é tudo cor-de-rosa, né? Não, eu acho que isso é vida. É vida, e a gente se depara com essas questões, nós somos confrontados quase que diariamente com circunstâncias, eventos, talvez até oportunidades que se chocam, que vão de encontro a princípios, crenças, propósito que a gente tem claro na vida. Né? E mais uma vez, quando a gente tem isso claro, a gente consegue desenhar isso de uma forma quase, talvez até quantitativa para a nossa vida, isso nos ajuda a tomar decisões importantes em momentos cruciais. Em momentos como foi, não tenho dúvida,
esse momento na sua vida, Brian. Sim, sim. E então entender ali, né? Esses limites. Aí eu agora vou provocar você de volta, então, Fábio. A gente está falando aqui, eu trouxe esse exemplo, porque marcou para mim, mas para também nossos ouvintes poderem talvez refletir para eles. Quais são aqueles que são os não negociáveis, né? Em termos de qual o tempo que eu quero ter para família, que eu quero ter para ministério, que eu quero ter para objetivos de vida. Quais são os não negociáveis e promoções, né? Onde eu quero ir, onde eu quero chegar, né? Quando a gente pega tudo isso aí e faz essa análise dos ativos e dos passivos, né? Tem um resultado final. Então, eu pergunto para você, assim, como é que a gente começa a desenhar como planejador financeiro a equação de como essas coisas se convergem para a gente poder chegar numa análise e falar o seguinte, tá valendo a pena. Né? Eu acho que você deu a dica, né? Uma coisa boa subentrando uma coisa que não é tão boa tem que ter um resultado. Se esse resultado for negativo, a gente tem um problema, né? Em finanças isso é muito claro, né? Você olha para um balanço de pagamento, você vê ativos, passivos. Quando você passa a régua, que sobra, né? A parte ali remanescente é o patrimônio líquido, que é o indicador de riqueza. Então, eu acho que a gente está buscando riqueza. A gente está buscando construir riqueza na nossa vida, né? E com qual objetivo? Puxa, para suprir pelas nossas próprias necessidades. Pensa num conceito clássico de aposentadoria. Você acumula ao longo da sua vida para depois desfrutar. Né? No momento onde você já não vai ter mais essa energia, né? Essa capacidade produtiva de geração de valor. E você, com todo o direito, com todo o mérito, vai poder desfrutar, né? Desses recursos. Mas ao longo dessa jornada, né? Para a gente situar de novo aqui, né? O nosso tema, sempre central, você vai o quê? Você vai trabalhando com uma margem positiva. E eu acho que esse é o conceito que seria interessante a gente desenvolver um pouco aqui, Brian, que é o quê? Você tem a tua linha, onde você está investindo para continuar consolidando as tuas receitas, ao mesmo tempo em que você vai organizando a tua estrutura, o teu padrão de vida, que são os teus gastos, você vai consumindo uma parte disso, mas o quão relevante é você estar sempre mantendo uma margem que seja suficiente para que você realize os teus objetivos lá no final dessa trajetória. Não é mesmo? Acho que o grande desafio está em você fazer essa calibragem agora, né? Para os dois lados. A gente acabou de discutir, a gente está discutindo o lado de receitas hoje, né? Qual o limite dos esforços que eu vou envidar ao longo da minha jornada para que essa curva de receita seja algo coerente, alinhado, que eu não busque uma trajetória tão exponencial ao ponto de o custo associado a essa trajetória me leve a um resultado negativo. Que muitas vezes é intangível. Veja bem, não estou só me referindo aos aspectos financeiros, quantitativos disso. Tem um aspecto qualitativo que é fundamental. Você pode passar a tua vida inteira tentando maximizar os teus rendimentos. Isso pode se tornar uma realidade quantitativamente falando, mas em termos qualitativos, você deixou um rastro de sangue na tua história. Você já deixou família pelo caminho. Quantas são as famílias? Gente do nosso lado, que a gente viu uma carreira profissional exuberante, meteórica. Mas o quê? Deixando destroços pelo caminho. Né? Isso vale a pena? É um intangível que precisa ser quantificado. Não é mesmo? Então, assim, como encontrar esse equilíbrio? É nessa margem bem planejada. E que conversa com os teus princípios, com os teus não negociáveis, com aquilo que você efetivamente quer construir, gerar valor e deixar legado. Acho que legado começa a ter um papel importante aqui nessa nossa conversa. O que realmente eu estou gerando e que vai fazer um bem, vai trazer um bem comum. E não necessariamente apenas uma satisfação individual, né? Muito bom. Gananciosa, muitas vezes. Essa ideia dessa margem, para nós, assim, para que a gente não realmente esteja olhando e pensando só vou ter o fundo de garantia lá no final. Né? Que é uma forma forçada para construção para aqueles que são CLT e aqueles que não são. E aqueles que não estão tendo esse lado forçado, que talvez vivam no limite ou até além do limite em muitos momentos.
em vez do trabalho nesse sentido se tornar aquele motor, como você falou, para a construção de uma vida com autonomia e liberdade, ela pode acabar sendo aquilo que nos escraviza. Né? Então, quantos a gente conhece que também tem esse crescimento meteórico assim, de renda e, ao mesmo tempo, como você falou, não faz a margem, então chegam lá no final com dívida ou com uma incapacidade de reduzir um padrão de vida para poder realmente se sustentar na aposentadoria. Né? Então, eu gosto também, eu acho uma palavra válida a gente usar junto com essa margem, essa ideia de estamos construindo autonomia, liberdade. Posso jogar uma pimentinha aí nessa Por favor. discussão? É algo que a gente já discutiu no episódio anterior, mas eu acredito que faz sentido. É o conceito também de contentamento, sabe, Brian? Porque eu fico pensando, as pessoas podem estar nos ouvindo e falando, tá bom, vocês estão falando de geração de renda, de margem, mas a vida tá difícil, hein? Tá difícil gerar renda, né? Olha ali, a conta tá apertada. E é verdade, às vezes isso acontece. Sim. E quando isso acontece, necessariamente a gente precisa ajustar as variáveis. O cobertor é curto. O cobertor é curto. Né? Mas, de uma forma bem objetiva, um princípio não negociável de boa gestão financeira é você não gastar mais do que você recebe. Então, se faz necessário, muitas vezes, ajustes de orçamento, né? Mesmo que seja momentâneo, para você passar de uma fase. Mas é uma fase que te impõe restrições, mas ok, a gente continua trabalhando aonde? Na ponta da geração de renda. Para que quando essa fase passar, você aí sim, de uma forma gradual e muito bem ordenada, reajuste, né, o teu padrão de vida. Mas, eu diria assim, é muito difícil você passar por esses momentos desafiadores de vida sem que você, de uma maneira muito intencional, se coloque num lugar de contentamento. Sim. Sabe? Puxa, entender, ok, é desafiador, mas nós que compartilhamos dessa fé e a gente sabe que tem promessas maravilhosas do Senhor, né? Primeiro, de que Ele não vai permitir que o justo mendigue o pão, ou seja, há provisão disponível. A gente entende que Deus está cuidando. E aqui sim eu quero trazer para esse elemento de fé para a nossa conversa, porque ele é muito relevante. Eu gosto das passagens que diz que Deus, Ele cuida de nós, Ele trabalha por nós, inclusive, mesmo enquanto a gente dorme. Esse é o tamanho do cuidado, né, de Deus. E é muito gratificante, e é reconfortante ouvir isso de Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque isso vai aterrissar num aspecto muito objetivo da nossa vida financeira. Né? Da gente se planejar, da gente fazer os esforços de redução de custos quando necessários e fazer isso, sabe, com contentamento, crendo que a provisão será o que é o necessário, o que será o suficiente para a gente atravessar esse momento de maior desafio. Né? E a gente vai continuar construindo uma vida que impacta, uma vida que gera resultados. E aqui já dando spoiler, que não é tão spoiler assim, eu usei o termo impacto, a nossa ideia é que no próximo episódio a gente traduza toda essa nossa discussão para impacto. Como que isso realmente pode fazer diferença na vida de outras pessoas, né? Muito bom. E desde já você já está convidado para o nosso próximo episódio. Muito bom. É isso aí. Fábio, fantástico essa conclusão e trazemos contentamento. E é desafiador isso. Talvez o que a gente possa fazer é concluirmos agora orando aqui e orando por quem está nos ouvindo para que Deus ajude eles a encontrar esse contentamento. Né? Eu não acho que é por acaso que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a orar. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Né? E eu já falei isso mais uma vez para as pessoas. A nossa tendência como pessoas é falar, Deus, me manda o pão de um ano. Eu não quero o pão de cada dia. Me manda já o pão do próximo ano, porque... Me manda o pão da aposentadoria já, vai. Então... Dá trabalho todo dia, né? Se contentar com aquele pão. Tá? E muitas vezes a nossa comparação com os outros, a gente está dizendo, eu estou comendo
esse pão, só esse pão hoje, o outro está com uma baguete lá, o outro está com, né, muitas condições melhor. Mas Jesus ensina-nos a orar, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eu acho que Jesus estava querendo dizer o seguinte, dependa do Senhor e esteja contentamento, né? Então, não sei se você tem mais alguma palavra conclusão, senão eu ia fazer uma oração aqui. Não, eu acho que é o momento mesmo, né? E inclua nessa oração, Brian, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam trazer tudo isso que a gente tem discutido de uma forma prática. Sim. Que Deus dê condições para que isso se transforme em ações práticas de vida, das mais simples até as mais complexas, mas que haja esse insight divino, né, no coração e mente de cada um de nós, para que a gente traduza esses conceitos que passam muito por princípios, né, a gente fala muito do coração, né, Brian? Mas que isso se traduza de uma maneira muito prática e impactante na vida de todos nós. Então, você que está nos ouvindo aí, esse tema de hoje, trabalho, carreira, vocação. Talvez você, depois de ter ouvido hoje essa importância que a gente traz como trabalho com aquela fonte de renda, tenha percebido assim, que você não tem sido um bom gestor disso. Então, também quero orar. Esse é o momento que você vai poder, diante de Deus, confessar e pedir para Ele que Ele te ajude a fazer uma gestão melhor, que você procure ajuda, se for necessário, e que você tenha esse contentamento do qual o Fábio estava aqui falando. Vamos orar? Deus, nesse momento, paramos aqui diante da palavra que a gente tem ouvido, os textos bíblicos, a reflexão aqui, e talvez reconhecendo de que temos demonstrado pouca gratidão algumas vezes pelo nosso trabalho, seja trabalho de CLT, ou seja nosso próprio negócio. O Senhor sabe a situação de cada um, mas que em primeiro momento nós possamos sair desse momento gratos pela oportunidade de trabalhar, Senhor, e fazer isso de forma glorificativa. Mas que também o Senhor nos ajude e ajude aqueles que estão aqui ouvindo a colocarem em prática a boa gestão, a boa mordomia dos recursos que o Senhor tem confiado. Que nós não sejamos desviados pela comparação, pela ganância, pelo medo de não ter o suficiente. Ó Deus, que essas coisas não tomem nosso coração, não nos façam reféns, Senhor, do dinheiro, mas que a gente possa entender que realmente o Senhor nos dá propósito e a gente pode tomar boas decisões a partir dos propósitos, confiando que os propósitos que o Senhor coloca diante de nós, o Senhor há de dar o recurso necessário. E que a gente possa, então, obedecer a Jesus Cristo. E nesse momento está dizendo, não somente de forma racional, mas também em espírito, dizendo, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E sermos gratos por isso, Senhor. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua companhia. Aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Fique com Deus. Um grande abraço.